Bom, vamos lá. Tô começando esse vídeo aqui sem nenhuma pretensão. Eh, Tinha visto recentemente eh, um pessoal falando sobre Pokémon, que é algo que eu acompanho muito, é meu hobby, uma das coisas que eu mais tenho utilizado eh, e consumido, né, nos últimos tempos, né, que é um hobby que eu tenho há muito tempo já, né, e não tão recentemente também. Vai fazer o que? Um ano e meio aí que eu comecei a comprar cartas, né? Comecei a jogar o TCG e tudo mais. Só que eu queria falar de um assunto muito específico, que é o quê? Dinheiro. Bufunfa. E recentemente eu tenho visto muitos influenciadores, se é, se é que eu posso dizer isso, é, falando que Pokémon é um investimento. Porra, será que é um investimento Pokémon? Cara, realmente tenho minhas dúvidas, né? Bom, partindo do ponto em que você vai comprar e você não vai ter algo garantido ali, você tem uma possibilidade, uma porcentagem ali de ter ou não algo que vá te dar dinheiro, isso é azar, jogo de azar. Como tem aquela nomenclatura gacha, né? De jogos gacha, que você tem ali uma probabilidade de tirar algo. Cara, é, também vi vídeos de muitas pessoas que estavam desempregadas e iam começar no investimento, né? Que já deixou de ser um hobby, né? No investimento de Pokémon. E só que não é bem assim que funciona, né, cara? Porque você vai comprar uma caixa sei lá, uma caixa fechada que vem lá, sei lá, quantos blister, né? Que é esse triple pack aí. E você vai gastar 600, 500 reais numa caixa fechada dessa. E na maioria das vezes você não vai recuperar nem um terço disso. Olha que louco. Recentemente eu vi um vídeo também de um carinha, é um japonês. Ele é brasileiro, mas ele é asiático, né? É, que ele comprou, se eu não me engano, 10 caixas da coleção de evoluções prismáticas. Cara, quanto que ele gastou em 10 caixas, saca? Pra não tirar aquilo que ele queria. Porque o cara comprou, ele tem a condição monetária e, né? Só que ele poderia muito bem ter ido só direto na carta, comprado a carta. Mas ele preferiu comprar as 10, né? Pelo conteúdo, né? Comprar as 10 caixas lá e tentar tirar. Isso é uma prova real de que não é bem assim que funciona. Você vai mesmo deixar de investir no seu, no mínimo que for, no CDB da vida aí, na caixinha do Nubank, guardar seu dinheiro tão suado, né? Para tentar investir em algo que é muito, muito baixa as chances de você conseguir algo que vá ali te dar um lucro, um retorno rápido. É, Então, na hora de fazer isso, você tem que pensar muito. Eu, eu gosto muito de Pokémon, sempre gostei. Quando eu era criança, minha mãe não deixava assistir, né? Como toda mãe brasileira aí, né? Que era muito religiosa e tudo era do demônio. Então eu não podia assistir Pokémon quando eu era criança. Então lá pelos meus 13, 14 anos foi quando eu comecei a assistir Pokémon. 12, 13 anos. É, E, cara, eu sempre curti muito, né? E quando eu fiquei mais velho, né? Mais adolescente, 18, 17 anos, eu ainda consumia bastante jogo, mas não comprava carta, porque não conhecia tanto ainda.
meu celular atrapalhando. Então eu não conhecia tanto ainda o mundo do TCG, eu jogava mais os jogos, né? Firehead, Emerald, né? Joguei bastante os jogos de Pokémon, bastante via emulação, né? Porque não tive os consoles para jogar. Então sempre foi algo que eu curti muito. E acho que recentemente agora, 26 anos, 25 anos, vou fazer 27 agora, eu comecei a comprar os cards, né, e colecionar. Só que, cara, é uma grana que tu gasta, tá ligado? É, e eu não gastei muito, tá? Eu tenho aqui algumas caixas que eu já abri, né? Devo ter gastado aí em torno de uns 1.700, R$ 2.000, tá? E isso em um ano aí, né? Colecionando cartas. E, cara, eu tenho minha coleçãozinha básica aqui, ó, tá até aqui do lado. Eu não vou conseguir pegar ali porque tá ali em cima. Mas eu sou muito simples, sabe? Olha aqui, eu tenho uma coleção de zoruas, né? Ou de cachorrinhos aqui, de canídeos, que eu vou expandir ela, tá vendo? Então tem uma coleção bem simples aqui. Eu tenho esse Vulpix aqui que é sensacional, cara, de 99. Quanto ele deve valer? Essa carta graduada aqui, pelo que eu vi, ela tá US$ 50, PSA 10, tá? Graduada. Mas assim, normal, assim, sem grade, né, que fala, não vale tanto. Eu tenho até algumas, tem uns Pikachu aí que vale até alguma coisinha, mas não é a graça da parada pra mim, sabe? O pessoal tá começando a ver isso como algo, como negócio, e deixou de ser legal, né? Não deixou, pra mim não, né? No caso, deixou de ser legal, assim, na forma como essa galera que produz conteúdo vende o hobby, né? Porque você vê aí um cara que eu acompanho aí de vez em quando, que é o Tio Sam. Você vê aí, o cara abre um monte de caixa de box de Pokémon, patrocinado, tudo, ganha muito dinheiro com isso. Só que, cara, tu vai se basear nesse cara, Thiago Nigro, recentemente aí, pô, esse cara aí assim, eu não sou muito fã dele, já teve um tempo que eu gostava dos conteúdos dele de investimento, quando ele começou lá o Primo Rico, mas bem no começo mesmo. Só que ele foi se tornando muito coach, sabe? E aí eu fui perdendo a vontade de ver ele. E aí, recentemente também, ele nunca tinha falado disso, de Pokémon, de nada. Às vezes já teve as vezes que ele comentou que gostava, mas ele olhou pro mercado e falou: pô, isso daqui vale dinheiro. Só que, entende, um cara que já trabalha com investimentos, por que que ele vai se inserir nesse meio para transformar o hobby que é tão divertido em algo para monetizar, saca? Legal, ele fez um negócio bacana agora, que eu vi recentemente, que foi trazer a tag, né, pro Brasil e tudo mais, né, que gradua cartas. Mas, cara, eu sei que movimenta muita grana, tem um monte de pessoas que gastam um dinheiro fudido com isso, porém não é todo mundo, tá? E você também não é todo mundo. Nem eu sou todo mundo, já diria nossa mãe. É, Então, pra que ficar olhando pra esse tipo de situação como algo que você pode ganhar um dinheiro? Quando na verdade deveria ser só um hobby seu. Porque tu vai gastar os R$ 500 em uma caixa de blister e é gasto, cara. Não é investimento. Você pode ter a chance de tirar algo ali que vai pagar o seu investimento. Mas é só a chance, saca? Não é como se você pegasse aqueles R$ 500, jogasse lá no CDB e visse seu dinheiro rendendo. Lá você tem certeza que ele vai render, os cento e poucos por cento lá. Não é a mesma coisa de você pegar esses R$ 500, comprar fundos imobiliários e ter a certeza dos dividendos que você vai receber. É óbvio que você não tem a certeza total, porque o mercado oscila e tudo mais.
mas ainda assim é um investimento que você vai colocar ali e você vai ter a certeza de que ele vai render pelo menos alguma coisinha para você, né? Totalmente diferente você pegar o seu dinheiro, gastar ali, não ter o retorno disso e perder os R$ 500. Então, é muito mais legal você tratar isso como o que é um hobby. Eu vi um vídeo de um cara também, ele é brasileiro, só que ele mora no Canadá. Ele começou a colecionar cartas Pokémon. E ele começou bem simples, e eu acompanhei ele também nisso. Que é o quê? Colecionar. Eu também não vou conseguir mostrar aqui, porque está guardado aqui na gaveta. Mas começar a colecionar os 3 iniciais de cada região. E aí eu me inspirei exatamente nesse vídeo desse cara para começar a minha própria coleção. E foi daí que eu comecei a minha coleção de cachorros aqui, os meus Zoruas, os meus Ninetales, os meus Zoroarks. Enfim, eu tenho vários aqui. E aí eu cadencio isso com a minha vontade de ir atrás do que eu gosto. É óbvio. Se você gosta do Pikachu, você se lascou. Se você fala, vou colecionar Pikachus, aí você se fudeu completamente, né? Mas, cara, é tratar isso daqui como um hobby. Então, hoje eu tenho minhas cartas, eu tenho as minhas algumas boxes aqui, tenho umas ETBs, é, jogo o meu TCG aqui, o online, né? Que eu curto pra caramba também. Já tava jogando bastante antes Pokémon Go, dei uma parada. Pokémon Unite. Então, para quem gosta mesmo da franquia, para quem curte o universo, né, a maior franquia de entretenimento do mundo, pô, isso é do caralho. Qualquer coisa aqui é muito sensacional. Mas você simplesmente olhar para esse cenário completamente maluco, né, de pessoas produzindo conteúdo e falando, não, porque tirei a carta dourada do Lucario de Mega Evolução, que ela vale tantos R$ 1.000. Cara, então, eu tinha visto justamente no canal do Tio Sam, eu não lembro agora quantas caixas ele abriu, mas foi tranquilamente mais de 200. Mano, ele tirou, se eu não me engano, dois, duas cartas. Estamos falando de mais Cadê? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas estamos falando de mais de 200 caixas dessa daqui. É que essa daqui é a caixa é a caixa americana, né? 6 boosters, 10 cards por pack. Estamos falando da brasileira. Que dá no mesmo também, né? Não sei também, na verdade. Olha o gato derrubando tudo. É, estamos falando disso. Deixa eu ver até se eu consigo pesquisar isso daqui. Tio Sam abrindo Mega Evolução. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. Será que é. Será que é essa? Vamos clicar aqui. E aí, Tirar o som. Ih, vai dar propaganda, né? Que eu tô na aba anônima. Tá bom, pula. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não vai ter aqui quantas caixas ele abriu, será? Que eu vi em live isso aqui também. Cara, ele abriu muito booster. Ele abriu muito booster. Nesse ponto aqui, ó. Também não vai dar pra ver. Preço tabelado. Vamos pular pro final aqui. Era um vídeo de mais de 1 hora. Enfim. Mas, cara, assim, ele tirou aqui, ó. Depois vê esse vídeo aqui. Ele vai contar o relato dele e depois de muito tempo abrindo booster, muita coisa, ele tirou o Mega Lucario, tá? E esse é, de novo, esse é um cara que, meu, ele
simplesmente é patrocinado, recebe aí para fazer esse tipo de conteúdo. Então, mano, você não é você achar que você vai pegar seu dinheiro suado, vai investir em algo e vai dar certo, porque não é assim que funciona. Então, pensa bem antes de ficar se baseando por essa rapaziada, porque essa rapaziada é outro nível, eles já estão aí há muito tempo. Se você tem dinheiro, foda-se, faz o que você quiser da sua vida. Agora, se você não tem, igual a mim, eu recomendo que você não faça isso. Meu conselho. Se não quiser seguir, também fica a seu critério aí, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas é isso. Queria falar um pouco disso daí, que é uma parada que eu tô vendo bastante recentemente e que a galera eu acho que tá perdendo um pouco a mão, né, em levar um hobby como investimento. Então eu prefiro que você vá lá no investidor sardinha, aprender sobre investimentos, do que aprender sobre investimentos com o primo rico que fala, que utiliza de Pokémon para isso. Não que ele faça isso no geral, tá? No conteúdo dele. Mas é que ele meio que foi para esse meio e agora ele fala abertamente sobre isso. E é meio bizarro. Então, quer aprender de investimento? Vá lá pro VP lá do Sardinha. Quer acompanhar o hobby, acompanhar como é que funciona? Aí, ó. Melhor cara para você acompanhar é esse maravilhoso aí, o Tio Sam. Bom, era isso aí que eu queria conversar com vocês. Deixar minha opinião sobre isso também. E a gente se vê nos próximos vídeos.